Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui no canal Giro Auto Garagem. Eu sou o Flávio Ebner e vocês vão nos acompanhar aqui nessa nossa viagem no mundo automotivo, beleza? Estamos aí trazendo nossa primeira lista, são os carros que pessoalmente eu gostaria de ter para trazer aí para as ruas, ter um carro com uma esportividade legal. São carros que dão bons projetos, mas talvez não sejam as plataformas preferidas, tá? Mas são carros que você consegue trazer um bom projeto e tendo um bom carro para o dia a dia, tá? Então a gente vai trazer alguns aqui especificamente de modelos um pouco mais simples que dá para trazer um bom projetinho sem gastar muito, e se você quiser um carro um pouco mais esperto para o dia a dia também, você vai ter uma possibilidade legal nessas plataformas, beleza? O primeiro carro da nossa lista aqui é o Peugeot 206 1.6 versão Soleil. Pegamos uma versão específica aqui de cada modelinho para a gente poder falar um pouco mais detalhado, tá? Então, Soleil, versão de 2002, um carro que ele tinha um bom torque para um motor de 110 cavalos e um carro que ele tinha um peso pequeno, né? Um carro de 110 cavalos com 1.027 kg pela descrição técnica, consegue gerar uma boa potência, consegue ter um torque um pouco mais agressivo, né? E você consegue levar esse carro sem ter muito consumo, sem ter muita manutenção no dia a dia. Tem gente que fala às vezes do Peugeot, fala que é um carro que lhe dá muita manutenção, que ele te gera muita manutenção, mas infelizmente a gente sabe que os mecânicos no Brasil não sabem, muitos deles, fazer aquela manutenção correta, né? Então, às vezes, para esse tipo de carro, compensa você buscar uma oficina um pouco mais especializada e fazer uma manutenção mais preventiva, principalmente nas partes que costumam apresentar um pouquinho mais de manutenção, que é suspensão, né? A gente sabe que a Peugeot, quando trouxe esses carros de linha de entrada para o Brasil, eles não trouxeram um carro adaptado para o nosso país, né? Então as nossas ruas maravilhosas não eram o cenário ideal para esses carros estarem rodando. Então esses carros vieram com alguns probleminhas crônicos, né? Um carro que ele, normalmente, quando você pega aí um usadinho principalmente, ele vai estar com bastante barulhinho na suspensão, vai estar com alguns probleminhas já bem conhecidos, né? E aí, se não for feita a manutenção correta, você pode vir a ter alguns probleminhas. Mas é um carro bacana, um carro que pessoalmente eu gosto bastante. Ele já é freio a disco nas 4, ele tem um consuminho aí de 10 km por litro, então por isso um carro bom para você usar no dia a dia. E principalmente aí um carro que ele vai conseguir te gerar um bom desempenho. Ele vai ter um 0 a 100 aí em torno de 10 segundos, então um carro com uma arrancada legal, um carro leve, e já vinha completinho, né, em relação ao que se tinha aí na época. Ele já vinha bem completo, direção hidráulica, vidro elétrico, alguns modelos já vinham com roda, se eu não me engano Fellini depois, lá para 2007, 2008, já veio Fellini com rodinha de liga leve, mas é um carro que ele já vinha com uma esportividade legal. Ele não tinha tanto detalhe estético, né, de esportividade, ele era um carro um pouco mais simples, né, no seu visual, mas eu acho que o visual do Peugeot ele traz já um visual mais moderno, né, na época. Dificilmente você conseguiria só de bater o olho, para quem não entende tanto, diferenciar um Peugeot, por exemplo, de um 2003, aí 2004 até um 2006, 2007, que ele ainda era muito parecido, né? Teve poucos facelifts, então ele mudou pouco o visual do carro. Então eu acho que é um carrinho que ele tem um toque legal, beleza? Próximo da nossa lista aqui eu separei, também teve algumas versões com a mesma motorização, uma configuração muito parecida, né? O Ford Ka, ele teve a versão XR, né, ali por 2001, e teve a versão Action em 2004. Eu gosto também, é um carrinho que ele é interessante, tá? Pessoalmente tem até um gostinho a mais, porque eu tirei minha carta na época num K, era 1.0 de autoescola, lógico.
Mas é um carrinho gostoso de dirigir, é um carrinho leve, um carrinho prático, curtinho, né? É por isso que normalmente eu acho que ele caiu na mão de mulheres, né? Mulheres vão me matar nesse vídeo, mas tá bom. Ele caiu na mão de da maioria das mulheres por ser um carro leve, um carro de direção fácil, pequeno, fácil de estacionar, né? Mas essas duas versões, o Action e o XR, ele já vinha com uma motorização também 1.6, mas esse era 1.6 8 válvulas, e ele já gerava os seus 95 cavalos, que para um carrinho de 930 kg era um carro que ele tinha um bom desempenho. Também trazendo aí seu 0 a 100 na casa de 10 segundos, tá? A velocidade máxima da ficha técnica desse carro falava em 186 km, mas eu acho que mexendo pouquinha coisa você consegue fazer o motor aí, o Zetec Rocan, trazer um pouco mais de potência e passar um pouquinho disso. Tem bastante gente levando esses carros para o Track Day e está se divertindo bastante. Como a maioria das pessoas já conhece, o Zetec Rocan teve a versão 1.0 e essa versão 1.6, mas esse Zetec Rocan posso dizer que é um motor bem valente, um motor que aguenta a pau. Tanto que a parte de correia de comando dele, né, na verdade ele não trazia correia, ele trazia uma corrente de comando. Aquilo ali só para dar problema só se você destruísse o carro, né? Porque alguns carros, principalmente os carros aí da linha da Fiat, eles têm um probleminha crônico de você se você não fizer a manutenção adequada nas correias, você pode vir a ter um problema bem grande. Então assim, é um carro que ele já vinha mais completinho também, com direção hidráulica, já vinha com vidrinho elétrico, trava elétrica. A versão XR, ela já trazia alguns detalhes estéticos um pouco diferentes, né? Já vinha com uma rodinha de liga leve e já trazia saia lateral, já trazia o para-choque envolvente um pouquinho diferente. Então assim, são versões de carro que são bem legais. Dá pra gente colocar um bom projeto em cima desse carro e aguenta bastante, viu? Tá? Então esse daí fica uma dica para vocês de um próximo projeto aí, quem sabe, né? O próximo nós vamos falar num Corsa GSI, versãozinha difícil de se achar. Se você falar em Corsa Classic, Corsa Wind, esse daí você vê rodo por aí, mas Corsa GSI, o GSI de fábrica mesmo, né? Tem muita gente que monta com os kits, mas o GSI de fábrica, de documento, não é um carro fácil de achar. Ele já vinha com um detalhe estético diferente no para-choque, saia lateral, tinha uma rodinha específica do carro ali em 95, e é uma plataforma que dá para trazer bastante modificação. Tem muita gente fazendo modificação aí nesse motor, que é um GM Família 1 ainda, né? Mas é um motorzinho que dá para mudar bastante coisa, dá para deixar bem legal. Ele aceita algumas modificações e tem principalmente muita peça no mercado para esse carro. Então é um motor que é fácil de você mexer, você vai encontrar muita coisa, você não vai gastar muito. E é um motor também bastante confiável, né? Você consegue ter o carro aí por muito tempo, brincar um pouquinho sem ter dor de cabeça. Ele é um motor família 1 da GM de 108 cavalos. Então ele fala em velocidade máxima de 192 km por hora e um 0 a 100 em 9.8 segundos na ficha técnica. Então é um carrinho que também tem um peso pequeno, de 945 kg, e consegue trazer bastante coisa legal, aí dá para se divertir bastante, principalmente se você falar num GSI bem acertadinho. Hoje difícil de achar, né, para você encontrar um que não tenha caído na mão de playboy aí para destruir o carro na época, né? Mas se você achar um inteirinho, um carrinho que vale a pena, mas vai estar caro, né? Dificilmente alguém que tenha um GSI legítimo vai vender esse carro barato. Mas é uma boa plataforma, um carrinho que dá para mexer bem, dá para deixar bem legal, se divertir bastante, tranquilo? Próxima opção é uma escolha bastante pessoal também. Esse próximo aqui é um Uno 1.6R, né? Versão 1.6R, ela foi lançada já desde os primeiros aninhos ali.
Mas um dos que eu acho que já veio com a carinha mais bonitinha, já no 93, né? O Uno dentro daquele Uno 88, 89 ali, ele não tinha uma frente tão bonitinha, o farol dele era um pouco maior e ele não deixava a cara do carro tão interessante. Depois que ele veio para a versão ali do 91, 92 para frente, ele já veio com aquela frente chinesinha, ele trouxe um carro com uma carinha melhor. Então assim, um 1.6R ele já tinha, além da motorização, que era 1.6 8 válvulas, né, de 94 cavalos, ele já trazia um detalhamento estético diferente, né? Bastante gente conhece aí o Uno 1.5 e 1.6R por ele ter a estética dele, cinto vermelho, o banco já era um banco mais envolvente, diferente, um painel muito completo. Ele tinha roda de liga leve que era específica do carro da época, tinha aquelas faixas pretas na lateral, tinha a tampa do porta-malas em preto, né? Então, algumas versões muito mais raras, elas tinham já o teto solar. Então, é um carro que ele tinha um detalhamento estético. Normalmente, quem via o Uno 1.6R na rua já sabia que era um probleminha ali passando, né? Mas é um carro que ele ganhou uma boa fama na época, principalmente pelo desempenho que ele trazia. O carro leve de 923 quilos, né? Fazia um 0 a 100 em 11 segundos para um carro de linha de entrada, linha popular em 93. Ele era um canhãozinho. E principalmente é um carro que também, por ser uma mecânica bastante simples, ele já consegue ter uma aceitação diferente se você quiser fazer uma adaptação e uma melhora de desempenho. Era mais completinho do que o Uno em geral na época, né? O Uno em geral na época ele vinha mais pelado possível, né? Algumas versões ali da época vinha até sem o retrovisor de um lado, mas o Uno ele já vinha com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica. Ele vinha com alguns opcionais de painel que eram bastante interessantes. Ele tinha um econômetro no painel, que era uma coisa que me chamava bastante atenção na época. Então ele tinha alguns detalhes bem diferentes e era um carro que ele trazia uma estética bem legal. E dá para montar um bom projeto em cima, porque esse motorzinho 1.6 ele aguenta bastante pau também. Tem que ficar um pouquinho esperto com manutenção, mas dá para brincar bastante, tá? Então fica aí mais uma dica para vocês. Próximo da nossa lista, esse eu já dei uma abusadinha um pouco mais, né? A gente estava falando de alguns modelinhos mais simples, linhas de entrada, mas eu coloquei um projeto aqui para forçar um pouquinho mais, para quem gosta de um bom desempenho e para quem gosta de um carro com uma estética um pouco mais agressiva, tá? Então, trazendo essa estética um pouco mais agressiva, a gente vem com um Civic VTI. Civic VTI é para quem conhece um pouquinho mais do Civic antigo ali, né? Falou em Civic já pensa no sedã, nos carros dessa linhagem, mas o Civic ele teve uma versão dele que era um hatch, o VTI, em 93. Ele vinha com motor 1.6, 16 válvulas. Esse motor trazia 160 cavalos originais e um 0 a 100 em 7.3 segundos, né? Então, quando você fala em um carro um pouco menor, em 93, te trazendo 7 segundos originais de fábrica, você vai ter uma performance já bastante diferenciada em relação ao que se tinha no mercado. Era um carro que esteticamente eu acho muito bonito, ele tem um ar já mais esportivo, né? Ele tem bastante acessórios de esportividade ali da época, vinha muito completo, versões com teto solar, já vinha com roda de liga leve, isso tudo falando em questão de original, né? A Honda, já desde aquela época, ela trazia os carros muito bem equipados, com airbag, com vidro elétrico, com trava elétrica, com um sensor para tudo quanto é lado. Então é um carro que ele já tinha uma eletrônica bem diferente. Então eu acho que é uma plataforma muito interessante. Até na ficha técnica dele eu me espantei dando uma olhada, porque ele fala no original em 215 km por hora de velocidade máxima. Para um carro 93 era bastante, né? Então
você considera aí que é um carro que ele já venha de fábrica bem preparado, muito mais preparado para a velocidade do que muito carro atual. E consegue-se aí bastante, tirar bastante potência e consegue-se também fazer bastante adaptação. Tinha muito, ainda tem, né, muito kit que você consegue colocar para esse carro. É um motor que gosta de girar mais forte. Então você consegue trazer ele para um lado da esportividade, para uma adaptação, né, para fuçar um pouquinho nesse carro com maior facilidade. Ele é interessante que ele já vinha com um disco de freio, né, nas quatro também, era mola independente nas quatro, pesava 1000 quilinhos também, bem parecido com os carrinhos de linha de entrada ali, mas esses 1000 quilos com os 160 cavalos que o carro te oferecia. Então é uma plataforma muito interessante. Esse eu tenho uma vontade muito grande de ter, se um dia minha mulher deixar. Mas vamos lá, tá? Ficam aí minhas dicas, tá? Se vocês tiverem mais alguma dica aí pra gente no nosso canal, dá dica aí, eu vou fazer o possível para trazer o conteúdo que vocês me pedirem. E tamo junto aí, tá? Deixa o like quem puder aí, quem gostar. Quem não gostar, puder fazer uma sugestão, será bem-vinda. E um abraço para vocês e nos vejam no próximo vídeo. Beleza? Valeu!